Senhores vereadores, favor registrar presença. André Gabardo, Atos Martinez, Rogério das Tintas, Tomazina, Vitor Bini. Sob a proteção de Deus, com amparo legal, verificado o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido a todos a ouvirem o hino de Campo Largo. O senhor secretário fará a leitura da ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2026. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata da ordem do dia. Atendendo o pedido do vereador André Gabardo, dispenso a leitura da ata da ordem do dia. Em discussão única ata, em votação única ata. Aprovado. Nesse momento, suspendendo a sessão para que seja concedida tribuna livre ao senhor Rodolfo Ramina. O pedido de tribuna livre foi feito pelo vereador Gustavo Torres, através do requerimento número 2956/2025, aprovado em plenário na sessão ordinária do dia 15/12/2025. Convido o senhor Rodolfo Ramina para se dirigir até a tribuna. Informo que o senhor terá 30 minutos para usar a palavra. Após, os vereadores poderão fazer questionamentos a respeito do assunto tratado na tribuna pelo tempo de 30 minutos.
Ele tem 30 minutos, tranquilo. Lá, Ramina. Ramina, você tem 30 minutos. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu preciso primeiro agradecer o convite feito principalmente pelo Gustavo, mas também pelo Alexandre, para poder conversar a respeito do plano diretor da cidade, certo? Que foi discutido ano passado e está em revisão. A Associação de Assuntos Metropolitanos do Estado do Paraná, a antiga Comec, está dando uma olhada nesse plano diretor, na nossa proposta de modificação do plano diretor, e a gente vai conversar um pouco sobre isso daqui hoje, que eu tenho 30 minutos para falar sobre isso. Muito bem. Essa intervenção que eu estou fazendo aqui é trazer um pouco mais de informação e provocar uma discussão que ainda não aconteceu, vamos dizer, na extensão que deveria acontecer, ou que eu acho que deveria acontecer, vem de uma série de colocações que vêm sendo feitas para nós, do município de Campo Largo, desde o século passado, certo? Nós tivemos uma... Tá tudo bem? Tá bom. Que nós tivemos uma série um conjunto de leis que foram criadas a partir da Constituição de 88, principalmente na questão ambiental e da questão da gestão dos espaços urbanos, e mudou também toda a estrutura de planejamento urbano ou da legislação do planejamento urbano no nível do governo federal, e isso vem se refletindo nas regiões metropolitanas e com uma série de consequências. Quem está envolvido com essa discussão, a Prefeitura de Campo Largo está envolvida nessa discussão desde o começo, sabe muito bem quão complicado esse negócio é e qual é o grande problema. O grande problema é a preservação dos mananciais, porque os mananciais produzem um insumo fundamental para o desenvolvimento das cidades, a água. Certo? Que, no caso da água, para ser utilizada como insumo desse desenvolvimento, ele é chamado de recurso hídrico. A água é aquela coisa que sai da torneira, mas também é aquela coisa que tem do rio, etc. e tal, mas no âmbito do que nós vamos tratar aqui se chama recurso hídrico. Tá? E o primeiro plano de recurso hídrico que foi feito aqui para a região metropolitana foi esse que vocês estão vendo na tela agora. Foi feito em 2007. Certo? Ele olhava o plano da bacia do Alto Iguaçu, que é algo que vai toda a nascente, todo o Rio Iguaçu, desde as nascentes, no pé da serra, do lado de cá, lá no Piraquara, aquele negócio todo, indo até Balsa Nova, mais ou menos, ou um pouco mais para baixo. Então, isso é chamado Alto Iguaçu. E como a região metropolitana de Curitiba ela ocupa essa área do Alto Iguaçu e também do Alto Ribeira, ou seja, as nascentes, o Rio Açunguia, as nascentes do Rio Açunguia, as nascentes do Rio Ribeira, Parque de Colombo, Almirante Tamandaré, etc. e tal, essa é a região norte da cidade e que é importante também para os mananciais, os futuros mananciais estão lá. Foi feito esse plano aí, como vocês estão vendo, plano da bacia do Alto Iguaçu e afluentes do Alto Ribeira. Então, era um plano muito mais abrangente. Esse plano, como vocês vão ver nessa imagem, ele olhou, é uma imagem de satélite que está aí, vocês veem que tem um monte de... tem a fotografia embaixo, certo? Quem olhar com mais cuidado para o lado esquerdo da fotografia vai ver uma mancha escura ali, que é a barragem do Rio Verde. Eu não tenho como apontar aqui, mas quem sabe onde é que está Campo Largo, está bem no cantinho do mapa ali, vai ver uma manchinha escura, tem o Passaúna, né, Curitiba, o Passaúna e depois o Rio Verde.
E vocês, então, está ali, está contemplada essa área, e vocês veem um monte desses quadradinhos azuis que tem aí. Os quadradinhos azuis são a região toda foi estudada com base em subbacias dessas grandes bacias, do Alto Ribeira e do Alto Iguaçu. Então, foi um conjunto dessas subbacias que foram analisadas individualmente. Diversas delas foram analisadas, que pertencem ao município de Campo Largo, estão contempladas ali. Se der para colocar a imagem de novo, para poder me orientar um pouco, só aqui. Enfim, tem a barragem, tem a bacia do Rio Cambuí, tem a subbacia do Rio Verde. O Rio Verde está distribuído em duas bacias, o Alto Verde e o Baixo Verde, ali, ó, do lado esquerdinho, ali, você vai ver. Tem o Alto Rio Verde e o Baixo Rio Verde. O Alto Rio Verde é o Rio Verde a montante, ou seja, rio acima da barragem do Rio Verde. Pega o Almirante Tamandaré, pega a nossa parte toda aqui da Rondinha, e etc. E o Baixo Rio Verde, que é depois da barragem do Rio Verde, que é quando entra o Rio Cambuí, etc. e tal, lá para baixo. Então, a nossa região também foi contemplada. O próximo slide, por favor. E eu vou direto para as conclusões. Esse plano foi feito em 2007. Ele foi revisado em 2012, se eu não me engano, porque teve um novo censo. Então, as populações foram recalculadas, e vocês vão ver mais adiante por que foram recalculadas, para ver se as diretrizes que haviam sido estabelecidas em 2007 elas continuavam válidas, e para analisar onde que a região metropolitana tinha crescido mais. Como 2007 foi a população, os cálculos populacionais usados nesse plano foram feitos pelo censo de 2000, extrapolado, etc. e tal. O IPARDES faz esse tipo, o IBGE faz essas extrapolações, mas a base de dados confiável era o censo de 2000. Tá? Depois chegou o censo de 2010, foi revisado, nós tivemos um problema com o censo de 2020, né, por causa de pandemia, esse negócio todo, e agora vai ser revisado novamente esse plano do Alto Iguaçu, Alto Ribeira. No entanto, as conclusões a que se chegou naquela época, eu posso falar isso porque eu participei de todo isso daí. Muita gente que está aqui na cidade participou. A gente criou a Secretaria de Planejamento do município em 93, e, a partir daí, a gente começou a se envolver com essas discussões todas que estavam acontecendo. E uma delas foi justamente o que fazer, como proteger o manancial do Rio Verde. Naquela época, a gente tinha 2 mananciais. Era o manancial do Rio Itaqui, acho que você deve se lembrar, era o manancial do Rio Itaqui, ao norte do município, e o manancial do Rio Verde. O Rio Verde não abastecia, nessa época ainda, o município de Campo Largo, a cidade de Campo Largo. Abastecia algumas comunidades, mas era principalmente a barragem, a refinaria da Petrobras. A barragem do Rio Verde foi construída para abastecer a refinaria da Petrobras. Mas, como tinha água sobrando naquela época, o governo municipal, do nosso saudoso Emílio Pianaro, ele investiu muito nessa discussão com a Petrobras e com o governo do Estado, para poder reservar esse recurso hídrico para o município, porque a gente já sabia que só o Itaqui não seria suficiente, e o Itaqui estava sob uma pressão de expansão urbana muito grande. A gente conhecia. Tanto que, com o passar dos anos, o manancial do rio Itaqui foi desonerado, que a gente fala, ele deixou de ser um manancial, e a gente ficou só com o Rio Verde. Isso a partir nesse século. Né? Ficamos só com o Rio Verde. Então, tem uma historinha aí. A conclusão desse plano de recursos hídricos na época, mas que continua válida hoje, era o seguinte: a variável crítica que a gente tem que cuidar, se a gente quer proteger um manancial, é a densidade populacional. Quantas pessoas estão dentro dessa bacia? Basicamente é isso. Por quê? Porque você tem um número de pessoas que estão ali, que são responsáveis pelo consumo de água que vem dessa bacia, mas não só, né, a cidade inteira se abastece, mas é eles que geram a maior parte da poluição que pode impactar em riscos sobre o manancial. Quanto mais gente dentro da bacia,
maior esse risco. Tem o problema de esgoto, tem o problema de atividades econômicas, lixo, o que a gente chama de poluição difusa, quer dizer, aquela coisa que não vai para a estação de tratamento de esgoto. O cachorro que mora na rua, o acidente com um carro, com um caminhão carregado com gasolina. Existe uma série de poluições, ou de fontes de poluição, que podem acontecer dentro dessa bacia hidrográfica, que não vão diretamente para uma estação de tratamento. Então, quanto mais gente está ali, mais atividade econômica e maior o risco para o manancial. Essa é a primeira conclusão. Agora, o que é que equilibra isso daí? Equilibra a área que você tem desse manancial. Por quê? Porque essa área contribui com água limpa, né? O que chove ali dentro dessa área, supostamente, é água limpa. Então, se você tem muita gente, mas também tem muita área, o teu risco é menor. E essa relação entre pessoas, população e área se chama densidade populacional. Você pode ter pouca gente, mas se você também tem uma pequena área, que é o caso do Rio Verde, você tem um risco maior. Por quê? Porque a densidade populacional é maior. Então, a gente muitas vezes se preocupa com a população, e está correto se preocupar com a população, mas no caso de mananciais e de recursos hídricos, nós estamos falando de recursos hídricos aqui, né? Não de meio ambiente, nós estamos falando de um recurso para a sociedade. A relação entre a população e a área é que se torna uma questão crítica. Muito bem, próximo slide. Então, isso é a principal coisa. Para a questão dos mananciais de Campo Largo, como qualquer outro, a densidade populacional, regular isso, quanta gente vai estar lá, tem que equilibrar quanta água que você vai estar dentro ali para poder diluir a poluição gerada, seja a poluição que pode vir a ser tratada por equipamentos de tratamento, de esgoto, etc. e tal, ou aquela que... Agricultura, por exemplo. A agricultura é uma poluição difusa. Você não tem como tratar a água que vem das plantações. E se você tem plantações, monoculturas de soja, trigo, milho, etc., como nós temos aqui, a utilização de agrotóxicos é intensa. E nós temos utilização de agrotóxicos intensa aqui. E tem mais um problema, os organoclorados, esses agrotóxicos, eles não são tratados pela estação de tratamento de esgoto. Eles passam batido por uma estação de tratamento de esgoto. Os organoclorados, os hormônios, passam batidos. Muitos dos remédios que hoje a maior parte da população tem utilizado, eles não são. Você não tem uma estação de tratamento de esgoto competente hoje para poder tratar esses resíduos. Então, a gente fica cada vez com menos... À medida que a sociedade vai se desenvolvendo, vai utilizando desses produtos e dessas formas mais avançadas, mais sofisticadas e mais difíceis de serem tratadas, também é mais difícil você manter a qualidade do manancial. E nós não temos muito instrumento para isso. Mesmo uma estação de tratamento de esgoto convencional, de grande eficiência, ela dificilmente... É um equipamento, que nem um trator, que nem uma máquina. Ela tem uma eficiência. Essa eficiência, na melhor das hipóteses, chega a 80%. Então, você tem lá 100 mil habitantes, você tem a poluição equivalente a 20 mil pessoas, a poluição de 20 mil pessoas, como se fosse esgoto bruto dentro do rio. Se você tem 1 milhão, é como se fosse a poluição de 100 mil pessoas indo para dentro do rio, ou 200 mil, né, no caso de 80%. A melhor estação de tratamento de esgoto que nós temos no Brasil está em Brasília. É a maior, é a top, classe, eles chamam lá, classe 1, etc. E o Lago Paranoá está eutrofizado. Eutrofizado quer dizer podre, né, por causa da água. Não estou falando por coisas que acontecem ali por causa da água, né. Então, é uma questão muito difícil de você tratar utilizando simplesmente tecnologia. A Sanepar faz um trabalho magnífico, mas ela também tem seus limites, e tem coisas que eles não conseguem tratar. Você trata como? Você enfrenta como?
Lei de uso e ocupação do solo. É zoneamento. É aí que essa questão dos recursos hídricos conjumina com a questão do plano diretor, como proteger esses mananciais. Muito bem. Nós fizemos nosso plano diretor, tem algumas propostas que estão em discussão junto à MEP. Agora estou trocando aqui. Junto à MEP. A MEP é a antiga Comep. É a Agência Municipal, é a Agência de Assuntos Metropolitanos do Estado do Paraná. Ela cuida de todos esses assuntos que são bem comum de uma região metropolitana e transcendem a competência de cada município individualmente. Todos os rios do Estado do Paraná ou são rios federais, tipo o Rio Paraná, né, ou gestão do governo federal, ou são rios estaduais, gestão do governo estadual. Tem alguns pequenininhos lá, que tem uma barragemzinha pequena, que não é muito importante, que são municipais. O nosso Cambuí aqui é um rio que a gente tem como rio municipal, mas a gestão do verde é uma gestão que diz respeito a mais de um município. Nós, Almirante Tamandaré, por exemplo, certo? O Campo Magro, a Araucária, que está do outro lado do rio, certo? E lá tem um desenvolvimento econômico importante, a agricultura, as granjas e etc. Então, é tudo compartilhado. Como isso transcende a capacidade legislativa de cada município, isso é tratado num âmbito maior. Beleza. Segundo, a água é um bem comum. Tem uma legislação específica, recurso hídrico. Recurso hídrico é uma lei nacional de recursos hídricos. A lei é de 2003, se eu não me engano. Não, 97. É de 97 essa lei, que é a legislação de recursos hídricos. Tem a lei de saneamento também, mais recente, mas tem uma lei que veio logo depois da promulgação da Constituição de 88. Muito bem. Então, essa agência metropolitana, a gente tem que submeter o nosso plano diretor à agência metropolitana para ele ser ratificado, para ele ser... Então, tudo bem, nós concordamos, não concordamos, tem outros pontos aqui. E a AMEP veio com algumas colocações que são extremamente importantes, umas orientações para a gente rever o nosso plano diretor. E o foco dessas orientações, estou resumindo aqui, essa apresentação é curta, né, mas estou resumindo aqui. O foco central dessas orientações foi, primeiro, diretrizes para o controle do adensamento urbano em áreas que impactam o abastecimento da região metropolitana de Curitiba. No nosso caso, é o Rio Verde, basicamente, primeiro porque abastece a cidade, é o último manancial que nós temos. Mas a Araucária está sujeita ao mesmo tipo de legislação, porque tem que proteger a água que nos abastece e, provavelmente, no futuro, vai abastecer a Araucária também. E já abastece a refinaria da Petrobras. E o Açungui. O Açungui é o futuro grande manancial da região metropolitana de Curitiba. É complicado tirar a água do manancial do Açungui, porque o manancial do Açungui está lá embaixo, está quase no nível do mar. Então, 600 metros da parte baixa, onde já começa a ter alguma contribuição importante para trazer para Curitiba, que está na 900, por exemplo. Então, são 300 metros. E se você puser 1 metro cúbico por segundo, você precisa de uma usina hidrelétrica para poder puxar essa água lá de baixo para trazer aqui para cima. Então, é complicado. O manancial do Açungui tem essa complicação geológica e morfológica complicada. Segunda grande complicação, o manancial do Açungui é um manancial kárstico, já devem ter ouvido falar, a questão de zonas kársticas ou perfis kársticos. Kárstico quer dizer caverna em calcário. É a região de Almirante Tamandaré, Colombo, Campo Magro, etc., que é onde está o calcário. É por isso que as fábricas de cimento estão aí, inclusive a nossa, a de Balsa Nova lá. Então, é onde está o calcário para poder fazer cimento, cal, etc. e tal. Por isso. O que acontece ali? Ali tem caverna. Então, ao contrário da bacia do Rio Iguaçu, que está basicamente em cima de argila e arenito, um pouco de basalto, mas de argila e arenito, em que o meio é poroso, que nem uma esponja, lá ele não é poroso, ele é cheio de buracão.
E, às vezes, esses buracos cedem. A Almirante Tamandaré teve diversas subsidências, que a gente chama, que eles afundam. E acontece que, se você jogar uma lata de gasolina num solo que tem perfil kárstico, todo o perfil kárstico é poluído. Não é uma manchinha localizada, porque a hora que ele entra nessa rede de canais e cavernas, e que nós não sabemos nem muito bem onde elas estão, essa poluição, lógico, eu estou falando de uma lata de gasolina figurativamente, mas se tiver um posto de gasolina ali em cima, por exemplo, ou uma refinaria ali em cima, que não vai acontecer, tomara, você tem um risco muito grande de poluir o manancial inteiro. Então, o manancial do Assungui é um manancial complicado, é uma coisa que vai demorar para a gente poder explorar, porque é caro e muito arriscado. Então, o que nos sobra? O Alto Iguaçu. Por isso que a Sanepar está indo para o Miringuava. Já estão lá, adiantados na questão do Miringuava, porque é mais fácil você controlar esses mananciais que estão na bacia do Rio Iguaçu, o Rio Verde, inclusive. O problema do Rio Verde é que tem uma cidade ali em cima, duas, né? As cidades em cima do Rio Verde. E o conflito fica sendo entre a expansão urbana e a proteção desse recurso hídrico, que muita gente chama de questão ambiental. Não é exatamente uma questão ambiental, na mesma medida que é o mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado é de uma categoria ambiental diferente daquilo que nós estamos falando aqui. O que a gente está falando aqui é recurso necessário para o desenvolvimento econômico, populacional, industrial, etc., desta cidade, de outros também. Então, o foco central dessas orientações do Estado, da AMEP, foram lá para quê? O controle do adensamento urbano em áreas que impactam o abastecimento. O adensamento urbano, a densidade populacional. Diminuir a densidade populacional. Controlar a densidade populacional. E a integração do Plano Diretor de Campo Largo ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de Campo Largo, da região metropolitana, que daí tem diretrizes de transporte e outras coisas também. Mas nós estamos falando aqui mais de água hoje. Próximo slide, por favor. Vamos lá. E teve uma série de outras aí. Não é só essa. Tá? A expansão urbana de Campo Largo deve priorizar as zonas de urbanização consolidada, ou seja, adensar, não expandir, não deixar malhas urbanas pouco densas. Né? Porque, se você fizer isso, você vai acabar expandindo em cima de manancial. Então, o negócio é concentrar, porque dá mais eficiência aos sistemas de serviço público. Se você tem malhas urbanas muito expandidas, levar energia é mais difícil. Tem alguém da COCEL aqui, pode confirmar. Quanto mais espalhada tem, mais cara é a rede. Saneamento, transporte, escola, hospital, posto de saúde. Quanto mais espalhada é a população, mais complicada, mais caro para o próprio município e menos eficaz para o próprio município atender a população numa área muito espalhada. Então, o que ele diz? Priorizar as áreas já consolidadas, verticalizar, você concentrar, você otimizar a infraestrutura existente para não ficar muito caro, não só para o município, mas também para o munícipe, porque, no fundo, quem paga somos todos nós. Né? Se é a coisa mais cara, todos nós vamos pagar. Em áreas de mananciais, como a APA do Rio Verde, a orientação é clara. Áreas que não possuem infraestrutura completa de saneamento não podem ser transformadas em áreas urbanas densas, devendo permanecer como zona de uso agropecuário ou de preservação. Ou você tem uma estrutura competente de saneamento nessas áreas, ou você não pode designar como área de expansão. É meio que óbvio. Certo? E nós temos uma carência de infraestrutura de saneamento da bacia do Rio Verde. Certo? A própria Alphaville, que está dentro da área de manancial de Campo Largo, do Rio Verde, eles têm um problema lá que eles teriam que tratar o esgoto do Alphaville, mas eles não fizeram isso. Eles estão contando com uma estação elevatória, uma estação de bombeamento de esgoto da própria Sanepar. Isso foi um objeto de uma discussão para quem participou,
grande, quando teve audiência pública sobre a Alphaville, e um dos problemas que, na primeira reunião, eles nem sabiam a resposta, que eles não tinham nem pensado na questão do esgoto. Daí, na segunda reunião, eles vieram com essa. Não, a Sanepar tem uma estação de bombeamento do esgoto, nós vamos usar. Tá, tudo bem, uma estação de bombeamento, tem lá um equipamento, tem lá uma bomba, tal, e logo depois da reunião houve um assalto, não sei se vocês se lembram disso, saiu no jornal aqui, houve um assalto nessa estação de bombeamento de esgoto que tem ali no Rio Verde, que levaram toda a parte elétrica, não é culpa da Sanepar, a turma invadiu, levou todo o fio, esse negócio todo, e aquilo ficou sem bombear esgoto por quase um mês. Enquanto isso, toda a poluição foi para onde? Foi para a estação de bombeamento de Campo Largo, estação da Sanepar de abastecimento d'água. Bom, então, esse é o problema do adensamento. Você fica sujeito a riscos. Você vive uma situação mais complicada. Vamos lá. Não, volta, que tem mais coisa. Ramina, oi? Você tem 5 minutos. 5 minutos? Então, tá bom. Então, eu vou pular isso aqui. Pula esse, vamos para o próximo. E está aí, tá aqui tem o mapa, que você vê ali o Rio Verde, está ali Curitiba, a grande mancha laranja. Do lado esquerdo tem a primeira barragem, a barragem do Passaúna, depois tem a do Verde, aquela mancha verde é a APA do Rio Verde. E o próximo slide, por favor. Aqui tem uma comparação entre o perímetro urbano atual, que está à esquerda, que é essa linha vermelha, e o perímetro urbano e essa faixa azul, que é a zona de expansão urbana que está proposta no plano diretor antes dele sofrer essa revisão que a gente está sugerindo que faça, que não só nós, que a MEP está sugerindo que faça. Se você olhar a parte baixa dessa faixa azul, ela está exatamente em cima da bacia do Rio Verde e exatamente a montante da barragem do Rio Verde. Ou seja, nós estamos propondo a expansão da área urbana, a zona de expansão de área urbana, para cima do manancial que nos abastece. Isso é vulgarmente conhecido como tiro no pé. Certo? É uma política de não proteção de manancial. Esse instrumento de zona de expansão urbana é um instrumento extremamente importante e útil. Todo mundo se utiliza dele. Curitiba se utilizou disso daí de uma maneira muito eficaz. A gente faz o quê? A gente cria uma zona de expansão urbana onde a gente quer que a cidade expanda e restringe as áreas onde a gente não quer que ela expanda. E é justamente isso que a gente deveria estar fazendo. Veja que, ao norte, na figura do lado direito, a parte azul vai até Bateias. Certo? E isso é inteligente. Por quê? Porque nós estamos querendo unir, trazer para dentro do nosso perímetro urbano o perímetro urbano de Bateias, que está isolado hoje, e criar um corredor de mais infraestrutura, mais estruturado, mais com equipamentos de desenvolvimento econômico nessa região. Porém, a região ao sul nos prejudica. Nós não temos condição de controlar, como eu já falei, toda a poluição que vai para o Rio Verde. Nós temos um problema com a agricultura lá. Nós deveríamos ter também ações desenhadas para isso daí. Certo? Então, o que eu estou apresentando para vocês aqui é o porquê que essa zona de expansão urbana, que é muito competente, que é um bom instrumento, que a gente tem que utilizar, ela deve ser utilizada, só que o critério de desenhar deve ser outro. Essa parte sul da cidade, que vai para cima do manancial, e nem tudo aí vai para cima do manancial, porque tem a parte ajusante da barragem, ou seja, barragem do Rio Verde para baixo, que pode ser utilizada como área de expansão urbana, pode hoje, porque se alguém se lembra, nós tivemos uma briga aí, há tempos atrás, que foi evitar que viesse o lixão de Curitiba para cá. Lembram disso? Vocês lembram disso? Para onde é que viria? Exatamente para a área onde a gente quer agora que talvez possa adensar a jusante da barragem do Rio Verde. Se tivesse vindo aquele lixão, se a gente tivesse perdido a batalha,
nem essa área seria possível expandir. Então, você vê que a gente tem que se adiantar. Planejamento tem que olhar lá para frente, certo? É esse o lance que nós temos que olhar. Então, a proteção do manancial do Rio Verde, ao menos que alguém me venha com um argumento que eu aceitaria, um argumento melhor, eu diria que é a nossa prioridade. É a nossa prioridade. Nós temos que controlar e não adensar. Os parâmetros de uso e ocupação do solo têm que se restringir, têm que ser mais restritivos do que já são hoje. Ali, ferraria, ferraria é um problema, vai sofrer, simples é isso aí. Só que ferraria detém, de certa forma, o futuro da cidade de Campo Largo. Ramina, 1 minuto. Então, tem muito para falar sobre isso daí, mas o importante é que a Câmara discuta essa questão. Essa é uma questão política com P maiúsculo. Com P maiúsculo. Essa é uma questão política legítima. Existem interesses, e claro que existe um interesse de desenvolvimento econômico nessa área aí. Nós tivemos o Alphaville. O Alphaville é um centro de atração para outros desenvolvimentos nesse nível. A pergunta que eu faço é, e como é que ficam os outros 140, talvez, 1.000 habitantes que vão depender dessa água? Vocês, como vereadores, têm que se preocupar com eles também. Tudo bem, desenvolvimento econômico, construção, novos loteamentos, mas tem toda a área norte para expandir, que é onde deveria expandir. Preservar o karst, né? Tem a questãozinha do karst. Mas, é isso aí. Deu. Só para concluir. Concluí. Então, agradeço a oportunidade, muito obrigado. Fico à disposição. O último slide aí, tem o meu e-mail. Vamos lá, está lá. Está aí o meu e-mail, quem quiser perguntar também, o povo me conhece, tem como entrar em contato comigo, é fácil me achar, certo? E fico à disposição. Pode ficar na tribuna, Ramiro, porque você vai ter tempo de falar mais algumas coisas, tá porque os vereadores provavelmente vão fazer alguns questionamentos. Beleza. Aí você complementa a tua palestra. Vou começar com o vereador Vitor Bini. Vereador Sargento Leandro. Boa tarde. Agradecemos, primeiramente, da oportunidade de estar na sua presença e ouvindo tudo isso. Senhor Rodolfo, é notório o conhecimento do senhor sobre o fato. Sou morador da região da Ferraria, né? Conheço toda aquela região, conheço as dificuldades que as pessoas têm com relação ao desenvolvimento econômico, social lá. Tive algumas reuniões na MEP com o Gilson, e, à época, eu mostrei para ele como que funcionava a logística da região da Ferraria. Ferraria, nós temos 35.000 pessoas, 27,5% da população de Campo Largo mora na Ferraria. Ferraria cresceu de forma desordenada de uns anos para cá. Hoje, Ferraria não preserva o meio ambiente, como deveria preservar. Pensar em adensamento, e assim como nós discutimos aqui várias vezes o plano diretor, é pensar de uma forma de progredir. Nós não podemos impedir o progresso, assim como o senhor mesmo falou, mas de uma forma ordenada, numa forma que respeita as normas ambientais. Nós não podemos fazer nenhum tipo de projeto dentro do município que vá contra as normas federais, as normas estaduais e as normas municipais. Então, foi muito bem pensado, foi muito bem calculado quando nós pensamos no progresso da região. Ferraria tem grande dificuldade de emprego e renda, tem grande dificuldade com relação à população enfrentar os equipamentos públicos do município, porque nós temos uma área geográfica lá muito ruim, né? É muito aclive, muito declive, muita curva, enfim. Eu venho aqui, não em defesa, mas justificando a área da região da Ferraria, mas nós temos que pensar, sim, num progresso e numa forma de progredir, preservando, sim, o meio ambiente. Eu separei algumas anotações aqui com relação aos decretos. Nós tivemos o primeiro decreto da APA do Passaúna em 2001. Tivemos uma alteração em 2026, que atualizou todos os mapas e as diretrizes do zoneamento,
Dentro da APA do Rio Verde, tivemos o primeiro decreto no ano de 2000 e o último, com atualização, de 2024. E tivemos uma resolução no Conselho de Gestores dos Mananciais, que foi em 2025, que é regulada pela MEP, que trata de uma recategorização das zonas de Campo Largo, foi específico para a nossa região. Isso foi o ano passado. Pensando justamente isso, pensando em progredir e prosperar a nossa região, levando à população qualidade de vida, preservando o meio ambiente. Nós precisamos, sim, de políticas ambientais para a região de preservação ambiental, principalmente nas regiões hídricas. Ferraria é 100% banhada por recursos hídricos, ou é a APA do Rio Verde, ou é a APA do Passaúna. Ferraria tem uma série de restrições que nós não podemos ter na região da Ferraria. Nós temos 35 mil pessoas, não temos um posto de combustível, nós não podemos ter oficina mecânica, lataria e pintura, não podemos ter frigorífico, matadouro e açougue, não podemos ter máquina de costura, facção de roupa, não podemos ter. E hoje temos na região? Hoje preservamos o meio ambiente? Então eu vejo que, junto com o adensamento, nós temos sim, como vereadores, que pensar numa forma de preservar onde está aglomerado hoje, onde tem aglomeração populacional hoje, pensar em preservar, mas apresentar políticas que façam essa preservação, mas que dê qualidade de vida para as pessoas, principalmente para as pessoas que dependem do comércio da região, para as pessoas que dependem dos equipamentos públicos da região. Então, o plano diretor, no meu humilde ponto de vista, e eu acredito que na grande maioria dos vereadores, veio para nós pensarmos e repensarmos uma forma de reorganizar a região da Ferraria, de uma forma que ela continua pujante e continue e preserve o meio ambiente. Obrigado, presidente. Vereador, Clóvis, Rogério das Tintas, André Gabardo, Gustavo Torres. Ramina, depois você faz mais uma colocação referente ao que os vereadores... Até o que eu iria perguntar, o que você recomendaria hoje, da forma que foi aprovado aí o plano diretor, e já respondendo também uma solução para a Ferraria, que já se desenvolveu em cima de todo o aquífero que tem em volta ali, de todas as redes pluviais, e a questão hoje, qual seria a solução aí para a gente reverter e debater sobre essa questão que a MEP também já notificou o município. Tomazina, Atos, Júlio. Ramina, pode ir? Vamos lá, Vini, primeiro. É o conflito. E é um conflito legítimo. Nós não estamos falando de uma coisa que é escura, alguém está errado aí, não tem ninguém errado. Né? Mas essa é uma equação realmente mais difícil de resolver. Certo? Eu acho que essa é uma grande oportunidade também para que o governo municipal interfira. E interfira de qual maneira? Nós temos instrumentos que podem ajudar muito. Transferência do potencial construtivo. Você pode transferir potencial construtivo dentro da área lá da Ferraria, dentro da área manancial, para as outras áreas da cidade. Você pode fazer isso. O cara tem direito de ter 8 andares, mas não vai ter 8 andares, ele pode construir em outro lugar. Ele pode aumentar a verticalização em alguma outra área da cidade, desde que a área lá da Ferraria seja preservada. Então, isso atende interesses privados. Qual é a área que nós poderíamos ter esse adensamento? Naquela que nos interessa, não só na expansão da parte norte do município, mas na Ayrton Senna. A Ayrton Senna é o nosso novo centro, é o nosso novo centro de gravidade econômico da cidade. E vai ser, não é agora, mas já vai ser, desde a mudança da administração municipal lá para a área que era da Insepa. Os novos, você vê, a Insepa continua lá, você tem essa atividade econômica toda surgindo na Ayrton Senna, você precisa de adensamento ali. É lá que nós precisamos de adensamento. É lá, Emma Turner, a turma o pessoal que vai para Bateias e Salgadinho, etc. e tal. Por quê? Porque é lá que nós queremos que vá. Então, a transferência de potencial construtivo é um instrumento que está ao nosso dispor para a gente fazer isso daí.
Segundo, incentivos. Isso é uma coisa que o município pode fazer, dar incentivos para alguns tipos de atividade, que se reflitam em redução do imposto, o ISS, que é o que nos cabe, uma conversa boa com o governo estadual para ver se a gente pode começar a fazer alguma coisa nessa área também em termos de ICMS, para produtos e para indústrias e para fábricas e para atividades econômicas que sejam menos impactantes, incentivadas. Você tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia hoje no Estado que financia esse tipo de estudo e desenvolvimento de novas tecnologias. E eles estão precisando de área. Quem está capturando as novas tecnologias que estão aí, mais ligadas à questão digital, etc., é Curitiba. Nós podemos entrar nessa corrida também. É Curitiba, Pato Branco, Cascavel e Maringá. Nós podemos entrar nessa corrida dentro da própria região metropolitana. Nós temos que fazer isso daí. Nós não temos que ficar fazendo aquilo que os nossos avós já faziam. As coisas mudaram. A agricultura, similarmente. Nós temos que parar, desculpe os agricultores, mas essa agricultura intensa, de monocultura, de soja, de trigo, etc., está dentro do perímetro urbano municipal. Isso é contra a lei, é contra uma lei federal. Isso realmente é um problema ambiental. Não dá para ter uma política de incentivo para que a gente possa começar a produzir coisas que sejam mais ambientalmente adequadas para uma área de manancial? Erva mate. A indústria... Eu sou produtor de erva mate na Bacia do Rio Verde. Nós não temos um central de comercialização aqui, que é o nosso grande problema. Tem muita gente que tem erva mate aqui. Quando existia a ervateira do Clair, esse negócio todo, a coisa começou a andar. Muita gente plantou, eu inclusive. A questão da comercialização desses produtos orgânicos é fundamental. E o município pode entrar nessa linha. Há linhas de financiamento no nível do governo federal e do governo estadual. Há linhas de certificação no TECPAR, que é o nosso órgão de certificação estadual. Toda uma política de desenvolvimento de produtos ambientalmente, vamos chamar de sustentáveis, que é isso que é descrito na lei aí, é isso que nós temos que fazer, nós temos que modernizar. Você falou em progresso, eu concordo totalmente. Só que o progresso não é produzir da maneira que a gente produzia no século XX, com muitas das técnicas que vêm do século XIX. O que nós temos que ir é para o século XXI. É um caminho para o município se expandir tecnologicamente. Nós temos universidades aqui dentro, nós temos centro de pesquisas, nós temos escolas técnicas, boas escolas, boas. Segundo grau aqui é muito bom. Por que nós não entramos numa área? Por que a gente não pensa em Campo Largo século XXI? Por que a gente defende como se aquele povo tivesse que continuar plantando como plantaram no século XX, com um monte de problemas que nós já sabemos que estão existindo? Abelha, apicultura, cera, própolis, esses produtos todos derivados. Vá perguntar para os produtores de abelha se eles não têm problema com agrotóxicos nessas regiões vizinhas ao vizinhas ao perímetro urbano. Então, tem como modernizar, avançar e criar novas oportunidades? Muito. Só que nós temos que mudar a cabeça. A gente tem que ser uma cidade do século XXI. Nós vamos ter que mudar. Tem muita, pelo menos nessa área de manancial. E principalmente em ferraria, que é tão afetada. Principalmente em ferraria. É um desafio? É um desafio, não é fácil, mas nós temos a infraestrutura necessária para poder começar a pensar em um outro plano de desenvolvimento municipal. Eu acho que é isso que está faltando para nós. Não é continuar fazendo o que a gente sempre fez. Aquilo que a gente sempre fez era para uma cidade que tinha 30 milhões de habitantes e que não tinha problema de água, dava para tomar banho no rio Cambuí. Certo? Como meu pai fazia. Vá lá tomar banho no rio Cambuí hoje. Então, eu acho muito complicado. A cidade tem que entrar nesse jogo. A cidade tem que entrar nessa possibilidade de desenvolvimento. Nós temos como fazer. Tem muita gente competente aqui dentro.
dos órgãos da prefeitura que lidam com o planejamento, os técnicos que estão lá dentro são muito bons. Nós temos um setor educacional muito bom também. É para isso que nós precisamos utilizá-los. Novos caminhos de desenvolvimento. Talvez eu não tenha respondido 100% da tua pergunta, mas eu dei o caminho, né? E eu posso fazer porque eu sou velho, então eu tenho como fazer isso. Gustavo, bom, existe um papel que eu acho que é fundamental, que a Câmara poderia começar a pensar, pelo menos, em fazer. É nós legislarmos sobre as nossas áreas de manancial. Porque, até agora, a gente vem a reboque daquilo que é exigido pela MEP, ou pelo governo do Estado, certo? Ou mesmo por Araucária, que o poder político da Araucária é bem grande, né? Vocês sabem. Nós deveríamos poder agora, visto isso tudo que a gente viu, proteção do manancial, necessidade de desenvolvimento de áreas específicas, capacidade tecnológica instalada, o futuro do que vem vindo aí, etc. E uma população que está crescendo. Nós estamos falando em 130 milhões de habitantes, mas existe uma previsão dentro daquele plano de 2007, isso vai mudar, de 230 milhões de habitantes. Não vai ter água para todo mundo, se a gente continuar desse jeito. Certo? Nós já perdemos o manancial do Itaqui. Nós já perdemos. Esse esqueça, tchau. Aí tem o Assungui e tem o verde. É o que nos fala. Vamos precisar de água? Vamos precisar do dobro de água que nós temos hoje. Então, a Câmara, e eu não digo isso especificamente para nenhum vereador, mas eu acho para a Câmara como a minha Câmara Municipal, para os meus vereadores, todos vocês, eu digo o seguinte: nós temos que legislar, e não o governo do Estado. Claro, você não pode fazer leis mais frouxas ou menos exigentes do que a lei dos mananciais, por exemplo, ou menos que as leis federais, porque essas leis derivam do Código Florestal, do novo Código Florestal, 2012, certo? Tudo isso vem do governo federal. Agora, nós podemos nos adiantar e nós fazermos a nossa regulação, nós desenvolvermos um corpo legal que vise a proteção do manancial, o zoneamento adequado e o incentivo, como nós temos uma lei de incentivo aqui, a reciclagem da água de chuva, né? Nós já temos isso aí, foi uma coisa que avançou. Nós temos uma lei de incentivo à energia solar. Existem leis de incentivo que nós podemos ativar dentro do município. Então, o papel que eu vejo, a recomendação que eu dou para essa casa aqui, para a minha casa de vereadores, é: vamos avançar. Nós temos que nos antepor ao Estado e não ficar reclamando. Mas nós temos que obedecer. Ou pior do que isso. Pior do que isso é não passar uma lei mais restritiva e deixá-la mais frouxa e botar a culpa no governo do Estado que não deixou. Certo? Então, você satisfaz os teus eleitores dizendo: não, eu tentei, mas não fui eu que fiz, foi o Estado. O que é uma mentira. Nós temos que nos antepor. Isso é a política pequena. Nós temos que ir para a política de P maiúsculo. Aquela que fala: bom, tudo bem, o que é para fazer? É para desenvolver ferraria? Então, vamos desenvolver ferraria. Vamos pôr lá uma escola técnica especializada em, sei lá, apicultura. Estou brincando aqui, naturalmente, mas existe uma série de atividades que nós podemos fazer lá que não são atividades impactantes e que, conversando direitinho, nós conseguimos fazer. Então, também falta esse corpo legal, esse apoio do legislativo a diretrizes de desenvolvimento tecnológico, econômico, social nessas áreas. Não tem saneamento, não tem suficiente. Precisamos ter mais. É isso aí. Não temos mais nenhum vereador inscrito. Ramina, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua palestra. E vamos tirar todo mundo uma foto aqui com a Ramina, para prestigiar a Ramina. Então, 5 minutos. Suspenso? Tá bom. Eu agradeço, então, a oportunidade, mais uma vez, e faço votos que a gente tenha
super Campo Largo daqui para frente até o século que vem. Retomada a sessão, senhores vereadores, a partir de agora, os senhores poderão se inscrever para falar no expediente. Concedo a palavra ao vereador Polaco Preto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa diretiva, aos demais companheiros vereadores. Boa tarde, Simone. Boa tarde à Guarda Municipal, que nos assiste aqui presencialmente e que nos assiste nas redes sociais. Eu venho aqui discutir com vocês a respeito do projeto de lei, o número 15 de 26, o autor Maurício Rivabem, sobre um requerimento que nós fizemos no dia 15 de 12 de 2025, que é o requerimento 2912, que o Poder Executivo desse município requerendo a realização de estudo técnico e econômico visando a redução do valor base da alocação de centro de eventos Emílio Piranário Júnior, atualmente fixado em R$ 25.000, conforme disposto no artigo 14 da Lei Municipal. O centro de eventos do prefeito Emílio Piranário Júnior é um equipamento público importante para a promoção das atividades culturais, sociais, institucionais e econômicas do nosso município. No entanto, o valor base atualmente estipulado para sua alocação tem mostrado excessivamente elevado, que na prática tem inviabilizado o uso do espaço pela comunidade e pelos agentes privados, resultando em baixa utilização de equipamento. Diante desse cenário, solicita que o Poder Executivo avalie a possibilidade da revisão e de redução do valor base, tornando-se mais compatível com a realidade econômica do município, estimulando a ocupação do espaço. Por todo o exposto, esse requerimento visa promover uma maior eficiência na gestão do equipamento público, incentivando o seu uso, garantindo o melhor retorno à comunidade e ampliando o acesso da população das instituições do centro de eventos. Essa foi uma demanda que chegava até o nosso gabinete, né, sobre os empresários, sobre as associações, onde escutamos, conversamos muito com o desenvolvimento econômico, junto com o governo, e acatou essa relevante situação, onde também trabalharam e está sendo apresentado hoje esse projeto de lei. Eu acredito que todos os demais vereadores já tiveram essa respaldo, essa necessidade que trouxeram a vocês também, onde o artigo 11, a utilização do centro de eventos, dá-se a denominação do pagamento, preço público pela ocupação onerosa, conforme os seguintes valores. De 25.000, o uso da área total de 8.000 por diária do evento, assegurando-se o dia anterior para a montagem e posterior para a desmontagem. Uso parcial do hall de entrada, 3.000 por diária, e uso parcial do mezanino, R$ 1.000 por dia. Então, isso se baseando no que era no ano passado, então, eu acredito que
vários empresários, várias pessoas vão estar se mobilizando e utilizando também esse espaço público, que ficou muito bonito, que com certeza vai ser muito mais utilizado. Isso também destacando, em cima desse projeto, sobre as associações que têm também utilidade pública, né, que ficam isentos, mas isso realizando diretamente para o município, realizados em parcerias em entes de federação, União, Estados, autarquias, Poder Judiciário e Poder Legislativo, realizados também por instituições sem fins lucrativos e declaração de utilidade pública. Isso, acredito que também que para as associações de bairros que vão fazer esses eventos, que não estejam fins lucrativos, vai atrair mais e utilizando mais o espaço público. Gostaria também de fazer um agradecimento ao Executivo pela parceria pública-privada, quem esteve presente na Cooper Largo, onde teve a inauguração do barracão, né? Quem conheceu lá atrás a história de Cooper Largo, que se iniciou em 2010 e hoje já faz 16 anos, mostra uma força de corporativismo, né? Então, todos os associados que estão hoje na diretoria sabem da dificuldade de poder fazer uma construção, onde tiveram conversa diretamente com o Maurício Rivabem, fazendo agricultura familiar, atendendo várias escolas no município. Não vou lembrar de números de quantas toneladas eles adquirem e distribuem nas escolas, mas é um valor bem significativo, onde todos os diretores, alguns diretores tiveram que fazer empréstimos pelo Sicredi, parabenizar o Sicredi pela parceria, onde o município fez com a cooperativa, para poder dar esse crédito, para poder executar a obra, que não foi barato. Tiveram que entrar como avalista com seus próprios terrenos, e isso é um mérito gigantesco, onde atende toda a necessidade das escolas, das crianças, principalmente do órgão público do nosso município, onde hoje ultrapassa de 169 famílias agregadas, e com esse barracão fortalecendo, crescendo e dando sustento para mais famílias que vão, com certeza, aumentar suas lavouras. Um grande abraço a todos, uma boa tarde. Concedo a palavra ao vereador Rafael Freitas. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, povo que está aqui nos assistindo, tanto presencialmente quanto pelas redes sociais. Hoje, aniversário da cidade, e queria expressar aqui o meu orgulho em ser campolarguense. Algum tempo atrás, ainda quando me convidavam para concorrer ao pleito eleitoral, por muitas vezes eu neguei, mas o que me fez decidir a enfrentar essa batalha foi a menção de que eu poderia contribuir com o meu município, né? Mais que político, eu sou um servidor a serviço do município de Campo Largo. E fico ainda mais honrado no dia de hoje de poder contribuir com o meu município através da inauguração da UBS Bom Jesus, o qual a gente conquistou junto ao deputado federal, o delegado Matheus Laiola, R$300 mil para equipar aquela unidade para atender a população. Também parabenizar aqui o nobre colega, vereador André Gabardo, também, que também conseguiu o mesmo valor com o deputado Fábio Oliveira. Até perguntaram para nós, né, André, que nome que menciona antes, menciona um deputado aqui, o outro vereador lá em outra unidade de saúde. Não, a gente está do mesmo lado, do lado de atender a população, de fazer o melhor para o nosso município. E a obra, os equipamentos não são do vereador, não são do deputado, são para o povo. E esse é o nosso objetivo. Também quero parabenizar aqui todo o pessoal envolvido na coordenação e organização da corrida em comemoração ao aniversário da cidade. Vários vereadores participaram aqui, foi um evento magnífico, um clima de união, e todos que participaram estavam elogiando. Parabéns, um evento muito bem organizado. Agora quero falar aqui sobre 2 projetos de lei, da minha autoria, que estamos apresentando hoje. O PL número 6/2026, que dispõe sobre a obrigatoriedade de microchipagem de animais domésticos no município de Campo Largo, além também, quase a mesma matéria, mas o projeto de lei
14/2026, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos benefícios da microchipagem de animais domésticos em clínicas veterinárias no município de Campo Largo. A microchipagem é um método da qual a gente consegue constatar, muitas vezes, o abandono dos animais, e também para os tutores responsáveis que, por vez ou outra, por um descuido ou alguma coisa que acontece, o animal acaba fugindo, sendo furtado, é possível de identificar esse animal. Então, é um método muito eficaz e que a gente precisa cada vez mais de divulgação e incentivo. Em relação ao PL número 6, que dispõe sobre a obrigatoriedade de microchipagem de animais domésticos no município de Campo Largo, é importante frisar que, tanto a caráter legislativo quanto jurídico, infelizmente, os animais são vistos como objetos. Então, a gente não pode obrigar o particular a microchipar se ele estiver em terreno particular, né? Existe essa discussão. Então, a gente colocou na nossa lei que, para o acesso às áreas públicas e logradoras, será necessário a microchipagem. A microchipagem é um investimento de baixo custo para a população, né? Um microchip hoje está em torno de R$15 a R$20, e também a gente vai, através do nosso mandato, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, também vamos tentar fomentar aí políticas públicas para que haja essa microchipagem em massa. A princípio, o nosso objetivo até o final do ano conseguir cerca de 3 a 4 mil microchips para essas ações. Muito obrigado e boa tarde. Concedo a palavra ao vereador Luiz Chervinsky. Boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar a mesa diretora, aos meus nobres pares, a todos os presentes aqui, os veículos de comunicação e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Quero dar os parabéns ao Executivo pela festa de ontem, pelo show nacional que tivemos, a todos que estiveram lá, puderam ver, a organização, todos os comissionados, estatutários trabalhando na festa, para que fosse tudo bem organizado, e creio que saiu tudo conforme o descrito. É uma festa muito bonita. Então, meus parabéns ao Executivo, a toda a equipe dele e a todos os vereadores aqui que também participaram e puderam proporcionar isso. Hoje, 23 de fevereiro, comemoramos o aniversário de Campo Largo, 155 anos de emancipação política. Essa data, definida como data magna pela nossa lei orgânica, remete à história de como a nossa cidade se consolidou como entidade política e administrativa. O município de Campo Largo, ele foi criado pela Lei Provincial número 219, de 2 de abril de 1870, a partir do desmembramento do território de Curitiba. No entanto, a sua instalação oficial só ocorreu em 23 de fevereiro de 1871, quando foi realizada a sessão solene de posse da primeira Câmara Municipal, momento em que Campo Largo efetivamente passou a exercer a sua autonomia política e administrativa diante da população e das instituições públicas. Essa data representa o início da nossa história, como município com identidade própria, com capacidade de tomar decisões, gerir seus recursos e construir o futuro de sua gente. É por isso que hoje a lembramos com respeito, alegria e orgulho. Parabéns a Campo Largo e a todos os campolarguenses por mais um ano de história construída com trabalho, dedicação e amor por nossa terra. Na sessão passada, eu protocolei o projeto no qual propõe a volta do feriado no dia 23 de fevereiro. E isso repercutiu muito na cidade. Até quero agradecer a todos os vereadores aqui que receberam mensagens, todos que vieram falar comigo. Então, é disso mesmo que a gente precisa aqui dentro, que se todo mundo tivesse uma opinião, não precisava dos 15, precisava de um só, e tomava as decisões. Tive várias ligações de empresários, ligações das pessoas que vieram pedir para mim,
para protocolar para trazer de volta esse assunto. Eu não tenho nada contra empresário, até porque eu sou empresário também, mas o mesmo direito do empresário é o direito do empregado. A essa classe que veio pedir para eu colocar esse projeto novamente aqui em discussão. E eu acho que todo projeto polêmico é bem-vindo aqui, para todos nós discutir junto e decidir a cidade, decidir o futuro da cidade. E assim vai ser. Quarta-feira eu estarei viajando, já solicitei ao jurídico para retirar o projeto, para a gente estar podendo estar discutindo isso na próxima semana. E eu quero estar fazendo um convite a todos os representantes, os comerciantes, para que eles venham participar, né? A gente vai estar procurando eles, para que a gente traga eles aqui, trazer os representantes das pessoas que vieram pedir para eu colocar, que é a parte cultural, que quer resgatar esse feriado dia 23, para estar discutindo junto com todos nós vereadores aqui, e que a gente possa tomar um caminho, uma decisão junto, para que desde 2004 para cá, ano após ano, não tenha essa discussão, essa confusão, se é feriado ou não, porque gera dúvida. Tem funcionários de uma empresa de Itumbiara que trabalha aqui, se representa aqui em Campo Largo, hoje eles estão folgando, porque essa empresa lá em Itumbiara acha que aqui é feriado, e não é. Então, existe essa confusão. Quando existe um problema, a gente tem que resolver. E nós, representantes do povo, a gente tem que estar aqui para isso, a gente é pago para isso. Correto? Então, assim, eu deixo o convite para todos, para a gente estar discutindo junto isso, não arquivar isso, mas a gente tomar uma decisão em comum acordo com os dois lados. Que o mesmo direito que tem o empresário, tem o seu empregado, tem o seu contribuinte aqui da cidade de Campo Largo. É uma terra que necessita ser reconhecida. As outras cidades têm o feriado, por que aqui não pode ter? E se não tiver, que tenha uma justificativa que seja plausível, não dizendo que a gente vai perder para o comércio da região metropolitana. A gente tem que levantar dados técnicos, e aí a gente pode ter um conhecimento. No dia 2 de fevereiro é dedicada a nossa padroeira da paróquia Nossa Senhora da Piedade. A igreja foi inaugurada em 2 de fevereiro de 1826, marcando oficialmente a instalação do templo dedicado à padroeira. Já o atual prédio da matriz, iniciado em 1918, teve sua construção concluída em 1934, consolidando-se como um dos principais símbolos históricos religiosos do município. No aspecto legal, o feriado do dia 2 de fevereiro foi instituído pela Lei de 1967 e reafirmado pela Lei Municipal de 1976. Ou seja, além de tradição e fé, trata-se de uma formalmente reconhecida lei e que assim permanece. Por que eu estou lendo isso? Aí vem um assunto bem delicado. A gente é aberto a diálogo, as portas do gabinete, as portas da Câmara são abertas. E a gente está aqui para discutir e para decidir, para conversar sobre os assuntos. O que não dá para aceitar eu digo que essas duas pessoas que foram conversar com o padre nem representam a classe de comerciante. Mas foram falar para o padre que eu queria tirar o feriado religioso. O feriado religioso não tem nada a ver com o 23 de fevereiro. Eu fui por 3 anos coroinha da Nossa Senhora da Piedade. 3 anos grupo de jovens do JAC, lá de São Pedro de São Paulo. Passei 2 anos por seminário. Talvez eu seria o último aqui a querer acabar com o feriado religioso. Então, para essas pessoas que foram falar para o padre uma mentira dessa, me desculpa, se esconder atrás de um padre, eu sou aberto. Eu sou político e, além de tudo, sou homem. Pode vir conversar comigo. Todo mundo que mandou mensagem para mim nas minhas redes sociais, menos criticando, eu respondi. Eu não tenho medo de crítica. E eu estou aqui para isso. Então, se quiserem serem levianos e sujos do jeito que foram, desculpa, mas daí não é a forma correta de discutir um assunto desse. Então, assim, agradeço a todos que entenderam o assunto e a gente vai, nas próximas semanas, se não passar o projeto, não tem problema, a gente vai conversar e tentar explicar para as pessoas que pediram, e a gente está aqui para isso, para deliberar sobre as leis do município. Então, quero deixar aqui meu agradecimento e uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Concedo a palavra ao vereador Gustavo Torres.
Quero cumprimentar nosso presidente, nossa Câmara, quero cumprimentar aqui o Célio Vigilato, que está aqui presente, o doutor Ramina, o Alex das Federais, todos os funcionários da casa e quem nos acompanha. Quero agradecer primeiramente aqui o Ramina por estar aqui e explanar. Acho que foi um debate muito produtivo. O plano diretor não é uma lei qualquer, ela organiza a cidade hoje e define o rumo da cidade amanhã, e justamente por isso que, desde o começo, eu alertei que o plano diretor não poderia ser votado com pressa. O plano diretor precisava de estudo, precisava de debate e precisava de análise técnica séria. Infelizmente, ela passou por esta casa em regime de urgência, sem a profundidade que um tema tão importante exige, e agora estamos vivendo um impasse. A pergunta é simples: o plano diretor foi ou não encaminhado para a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná? Houve ou não houve deliberação do Conselho Gestor dos Mananciais da região metropolitana? Se está tudo regular, ótimo, mas basta apresentar os documentos. Mas, se houver qualquer pendência, precisamos corrigir agora. Porque o que está em jogo não é a vaidade política, é segurança jurídica, é proteção ambiental, é confiança para quem quer investir em Campo Largo. Nós fazemos parte da região metropolitana e essas instâncias existem para serem respeitadas. Quando se trata de áreas de mananciais, a responsabilidade é ainda maior, como disse o Ramina. No dia 13, eu protocolei um ofício pedindo mais informações, as informações do ofício que a AMEP enviou para o município, e até agora eu não tive resposta. Hoje tentei entrar em contato com a secretaria, falaram que estão dentro do prazo legal. E é importante deixar claro, a culpa não pode cair sobre essa casa. O projeto veio em regime de urgência, não houve o tempo adequado para debater aprofundado, um debate aprofundado. Inclusive, foi dito que não se queria criar palco político. Mas discutir o plano diretor não é palco político, é dever do vereador. E se houver qualquer falha formal, o risco é grande. O plano pode ser questionado na Justiça, empreendimentos podem ser suspensos, o município pode ser acionado pelo Ministério Público e quem paga essa conta é a população. Por isso, convoquei o doutor Ramina, um profissional com conhecimento técnico, para nos orientar, esclarecer alguns aspectos jurídicos e ambientais envolvidos. Pena que esse debate não foi antes do plano ser aprovado. E isso não é criar uma crise, é evitar uma crise. Eu prefiro ser o vereador que alerta agora do que aquele que fica em silêncio e depois precisa explicar por que a cidade entrou em insegurança jurídica. Desenvolvimento é importante, mas desenvolvimento com responsabilidade é ainda mais importante. E, se for necessário, teremos que fazer a revisão do plano diretor com seriedade, transparência e diálogo. Porque Campo Largo merece crescer, mas crescer de forma segura, organizada e sustentável. Eu quero falar também aqui sobre o projeto que altera os pontos da Lei 3.481, de 2025, que regulamenta o nosso centro de eventos. Acho que é importante também haver uma redução do valor, R$25 mil realmente é um valor alto para alguns pequenos eventos, talvez, mas primeiro quero deixar muito claro, que eu não sou contra o centro de eventos, não sou contra o desenvolvimento da cidade e não sou contra a utilização daquele espaço público. O centro é um equipamento importante, ele foi criado para fomentar o turismo, fortalecer a economia e trazer oportunidades para Campo Largo. Mas o que nós precisamos discutir aqui é equilíbrio. Nossa cidade tem empresários que há muitos anos investem no setor de eventos. São pessoas que construíram seus espaços com muito esforço, que pagam impostos e geram empregos, assumem riscos e ajudam a movimentar a economia local. Quando o poder público começa a oferecer o mesmo tipo de serviço que já existe na iniciativa privada, isso precisa ser feito com responsabilidade. Porque o município pode atuar, pode sim, mas precisa agir de forma complementar, não concorrendo diretamente com quem já está no mercado. A Constituição fala em livre iniciativa, em isonomia, em moralidade administrativa, em transparência. Isso não é detalhe jurídico, isso é regra de convivência justa. Se eventos que sempre aconteceram em espaços privados começam a migrar para o centro de eventos, é natural que surjam perguntas. Qual foi o critério utilizado? O valor cobrado está dentro da realidade do mercado?
existe estudo de impacto econômico? Há uma política clara de utilização do espaço? Recentemente, solicitei oficialmente a agenda do Centro de Eventos. A resposta que recebi informava que não havia programação no período consultado, que era para março. Porém, vemos divulgação de eventos sendo realizado no local, que não foi oficializado pelo município. E o que mais chama atenção é que surge o projeto para alterar a lei justamente 2 semanas antes do evento, reduzindo valores e abrindo mão de receita pública. Não estou aqui para acusar ninguém, estou aqui para pedir clareza. Transparência fortalece a gestão, critérios claros dão segurança jurídica e equilíbrio protege o empreendedor local. O papel do poder público é fomentar o setor, atrair novos eventos, ampliar oportunidades. Não é substituir a iniciativa privada, não é criar distorções no mercado local. Precisamos garantir que o Concentro de Eventos seja um instrumento de desenvolvimento para todos e não um fator de insegurança para quem já investiu na cidade há anos. Defendo o diálogo com empresários, defendo o estudo técnico antes de qualquer mudança e defendo a transparência total na agenda e nos critérios de utilização. Campo Largo cresce quando o setor público e o setor privado caminham juntos. Essa é a posição responsável que essa casa precisa assumir. E não vou criticar de maneira nenhuma a festa em si do aniversário da nossa cidade. Campo Largo merece celebrar os seus 155 anos. Nossa gente merece cultura, lazer e momentos de confraternização. E a festa estava muito bonita mesmo. Mas o que não podemos aceitar é uma distorção. Foi dito publicamente que o evento foi gratuito e que ninguém pagou um centavo. E isto não é correto. O evento foi custeado com recursos públicos, recursos livres do município, dinheiro do contribuinte, dinheiro do povo de Campo Largo. Quando se utiliza dinheiro público, não existe gratuidade, existe investimento público, que deve ser transparente, legal e igualitário. E é exatamente aqui que surgem alguns questionamentos. Durante o evento, houve sorteio para acesso a camarim com artistas, distribuição de pulseiras VIPs e existência de camarotes. E precisamos tratar isso com responsabilidade jurídica, porque a Lei Federal número 5.768, de 71, é clara, distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio depende de autorização prévia de órgão competente do Ministério da Fazenda, que hoje é o SPA, MF. A única exceção prevista na lei para entes públicos é quando o sorteio é instrumento auxiliar de arrecadação ou fiscalização tributária, como programas de nota fiscal premiada. Não é o caso aqui. Sortear o acesso a camarim exigir que seguir perfil, curtir, comentar e gerar engajamento digital caracteriza, em regra, promoção com distribuição gratuita de prêmio. Se não houve autorização específica, estamos diante de potencial irregularidade administrativa. Mas não é só isso. A Constituição Federal, no artigo 37, determina que a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Comunicação institucional não pode ser utilizada como ferramenta de engajamento promocional, nem para beneficiar interesses privados, nem para criar distinções entre cidadãos em evento custeado com dinheiro público. Se o evento foi pago pelo povo, ele deve ser do povo, de forma igualitária. Camarote VIP e acesso exclusivo sorteado não combinam com o discurso de gratuidade universal. Aqui não se discute festa, discute-se coerência, legalidade e respeito ao dinheiro público. Se houve sorteio sem autorização, é irregular. Se houve uso de canal oficial para promoção com prêmio, é questionável. E se houve distinção entre cidadãos em evento custeado integralmente pelo erário, é, no mínimo, contraditório. Nosso papel como vereadores não é aplaudir discursos prontos, é fiscalizar. E fiscalizar não é ser contra a cidade, é defender a cidade. Campo Largo merece festa, mas merece principalmente respeito. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Vitor Bini. Boa tarde ao senhor presidente, mesa diretiva, nobres colegas, público que nos acompanha nessa tarde. Quero começar aqui destacando um momento muito importante.
tivemos o Tour Histórico Cultural, realizado na última sexta-feira, e ver a nossa população reunida para conhecer mais sobre a história da cidade é algo que nos enche de orgulho. A história não é apenas o passado, ela é a base que sustenta o nosso presente e, principalmente, o nosso futuro. E, participando desse evento, desse momento, me passou um filme pela cabeça, porque ali a gente aprendeu um pouco mais da história da nossa cidade, dos nossos antepassados. Ali eu vivi histórias e momentos que eu cresci escutando junto com meu pai, com a minha nona, com meus tios, com parlamentares que já passaram por aqui. E hoje a gente vivencia diretamente isso, através das leis que a gente precisa ir adaptando, ir readequando, vereador André Gabardo, que é muito importante, porque vem o avanço, vem o crescimento, e essas leis, lá de trás, elas precisam ser alteradas. E isso é realizado por esta casa, isso é realizado pelo Executivo, e isso faz parte da história da nossa cidade. Então, foi um momento muito importante, inclusive, o nobre colega vereador André Gabardo esteve junto conosco, acompanhando esse evento, e eu gostaria aqui de parabenizar, de forma muito especial, a servidora e professora Linda Mir e o servidor Milton Muginoski, que compartilharam o conhecimento com tanta dedicação e carinho. Também deixo aqui o meu reconhecimento à Secretaria de Cultura e Turismo, em nome da secretária Doroteia, a turismóloga Bernadette e toda a equipe de Cultura e Turismo, que vem realizando um trabalho lindo, valorizando nossas raízes, promovendo a identidade e fortalecendo o turismo local. Ainda na sexta-feira, tivemos outra grande conquista, a entrega da nova sede da Cooperlargo, já citada aqui pelo nobre colega e também participante da nossa Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Júnior Polaco Preto. Isso representa mais do que uma estrutura física, representa o fortalecimento da agricultura familiar, geração de renda, dignidade para quem trabalha na terra e tem o desenvolvimento econômico para o nosso município. E aqui eu não poderia deixar de parabenizar o Guilherme Yarec, que iniciou essa luta, essa tratativa, o ex-presidente da Cooperlargo, e agora o atual presidente, o Acácio Novak, pelo empenho, pelo diálogo, pela busca e pela conquista. E, através deles, eu parabenizo todos os agricultores, produtores e cooperados. Vocês são fundamentais para a nossa cidade. São vocês que colocam o alimento na mesa das famílias, que movimentam a economia e que mantêm viva uma das atividades mais importantes da sociedade. Também quero citar aqui que a educação foi destaque nesse mês, com a entrega dos kits pedagógicos para os nossos alunos. Investir em educação é plantar oportunidades, é abrir caminhos, é transformar vidas. Quero agradecer ao secretário Bruno e às diretoras e diretores, professoras e professores, que diariamente fazem a diferença na vida das nossas crianças e dos nossos jovens. O trabalho de vocês constrói o futuro da nossa cidade. Já no sábado, mais uma vez, vimos o compromisso da Secretaria de Meio Ambiente com a nossa população, com a realização de mais uma feira da troca consciente e da feira de adoção animal. Ações que incentivam a sustentabilidade, o descarte correto e o cuidado com os animais. Parabenizo toda a equipe e o secretário Tiago por esse trabalho tão importante para a conscientização ambiental da nossa cidade, que tem avançado muito. Ainda no sábado também tivemos um momento marcante para a cultura, que tem nos entregado muito, tem avançado. A entrega do ônibus e palco e a apresentação do nosso mascote, o Tintim. Isso representa um investimento direto na cultura, na arte e no acesso da população às atividades culturais. Cultura não é gasto, cultura é investimento social, é identidade, é pertencimento. E isso mostra o cuidado com a população campolarguense, mostra
o avanço que estamos tendo diariamente na nossa cidade, através do trabalho de todos. Não é somente através do meu trabalho, ou somente do trabalho do Executivo, ou do Governo do Estado, do Governo Federal. É um trabalho de união, é um trabalho de todos. E é assim que vamos continuar avançando na nossa cidade. Também tivemos um momento extremamente relevante para o funcionamento da máquina pública. A entrega de novos veículos e maquinários para diversas secretarias. Infraestrutura viária, saúde, meio ambiente, desenvolvimento social e da mulher, por meio da Superintendência da Mulher e Ordem Pública, através do PROCON e da Guarda Municipal. Esses equipamentos significam mais eficiência, mais agilidade e melhor atendimento para a população. E é claro que eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial, vereador Rogério da Aviação, ao nosso deputado estadual Gugu Bueno, pelo carinho com a nossa cidade, pela atenção com o Campo Larguense e pelo envio de emendas importantes, assim como destas ambulâncias que foram entregues. Muito obrigado, deputado, toda a sua equipe, ao nosso governador Ratinho Júnior, aos nossos secretários de Estado, pelo carinho, pela parceria e pela amizade junto ao cidadão campolarguense. É assim que se faz política, política de entregas, política de sensibilidade e política de parcerias. É assim que nós vamos avançar. Essa é a nova geração política. É por isso que cada vez mais a nossa cidade avança, o nosso estado avança, o nosso país avança. Também gostaria de falar da corrida e caminhada dos 155 anos, no sábado, juntamente com os nobres colegas, com a população campolarguense. Tivemos bastante participantes das cidades vizinhas também, secretariados, o nosso prefeito, a nossa vice-prefeita, representantes também do governo do estado. E foi um momento muito especial, um momento que a gente se une, né, vereador André Gabardo? Um incentivando o outro no percurso. Aí nós, sedentários, correr 5 quilômetros não é fácil, mas foi um momento muito animador, um momento especial, o qual a gente valoriza o esporte, vereador Sansei Clóvis. E através do esporte nós podemos ver as famílias, as crianças, o envolvimento e a importância que temos na nossa cidade com o avanço do esporte. Parabéns também ao senhor, que é um dos nossos líderes aí no esporte, que nos incentiva diariamente. E, como sempre digo, conte conosco para a gente poder avançar na questão esportiva do nosso município. Então, eu gostaria aqui de parabenizar o secretário Christian, toda a sua equipe, a Cessucor e o nosso executivo por esse evento especial que reuniu aí quase cerca de 1.000 pessoas na nossa cidade. Tivemos também o nosso show em comemoração ao aniversário da nossa cidade. Mais de 40.000 pessoas no parque. Famílias, crianças, autoridades, pessoas da cidade vizinha. Foi um momento especial. A valorização dos nossos feirantes, daqueles que estavam ali na área gastronômica. A valorização do comércio, o comércio que estava aberto à noite, o pessoal que não pôde realizar ali um lanche naquele momento, saíram ao entorno da nossa cidade. Pessoas ficaram hospedadas aqui. Foi um momento ímpar. Tanto é que o número de participantes nos mostra uma cidade com em torno aí de 140 e poucos mil habitantes, sendo que mais de 40.000 pessoas, claro, temos uma porcentagem do público vizinho, mas a grande maioria campolarguense, participando. E na saída ali, a gente conversando com as pessoas, eles parabenizando a organização, parabenizando a segurança, vereador Rafael, através da guarda, através dos nossos funcionários, através das parcerias de seguranças. E isso é importante. Aquele era um momento de festividade. Outros momentos que eu citei aqui, importantíssimos, foram momentos de entregas, de construção, na cultura, na saúde, na segurança, na infraestrutura. Mas eu vejo algumas pessoas só criticarem.
criticaram o show, criticaram isso ou aquilo, mas eu não vi essas pessoas falando dessas benfeitorias, desses benefícios entregues para a população campolarguense. Hoje nós entregamos há pouco a unidade básica de saúde do Bom Jesus. Essa unidade irá atender pessoas do Riva Bem, das Águas Claras, do Itaboa, do Bom Jesus e do Anel Central, desafogando o fluxo dessas UBSs ao entorno, desafogando o fluxo da nossa UPA. Sem falar que temos mais 4 UBSs em andamento, UBSs em ampliação, UBSs em construção. Será um ano de muita entrega e muito avanço para a nossa cidade e, principalmente, para a saúde da nossa cidade. E é claro que temos problemas. A saúde é uma pasta que existem problemas crônicos, mas nós precisamos avançar, estamos avançando, estamos entregando. Eu gostaria de parabenizar o vereador Rafael, o vereador André aqui, pelas emendas, que graças a vocês também, a unidade está lá inaugurada, está equipada, e olha, vai fazer um bem danado para o povo campolarguense. Os nossos celulares já estão sendo bombardeados aí das perguntas, será que a gente já pode usufruir da unidade básica? Como que está sendo já o atendimento? Já foi feita a inauguração? Sim, já foi feita a inauguração, e agora a população pode utilizar aquele espaço. E assim, como nos próximos dias, nos próximos meses, nós faremos mais inaugurações, faremos mais entregas voltadas à saúde da nossa cidade. E, mais uma vez, graças ao Poder Legislativo, graças ao Poder Executivo, ao Governo do Estado, ao Governo Federal. É uma política de resultados, é uma política de união. Vereador Sargento, gostaria de te parabenizar pelo teu conhecimento, pela tua sensibilidade, em questão ao plano diretor, em questão à ferraria, uma luta que já vem desde o teu mandato anterior, o qual eu venho acompanhando, e você foi muito feliz na tua fala. Precisamos, sim, cuidar do meio ambiente, precisamos tomar certos cuidados, trazer o máximo possível do mando para o meio ambiente municipal, mas sabemos que tem situações que fogem do nosso braço, e aí nós precisamos do Estado, precisamos do governo federal. Mas eu gostaria de dizer aqui, vamos tomar o cuidado, com certeza, mas a família, as pessoas, o ser humano em primeiro lugar. Deus abençoe e uma ótima semana a todos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no expediente, passaremos à ordem do dia. Parte de plano da comissão competente, o acordo número 1/2026, de autoria do Tribunal de Contas, cuja súmula, acordo de parecer prévio, número 128/2025, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente aos autos de prestação de contas do município de Campo Largo relativos ao exercício 2023. Baixa de plano da comissão competente, projeto de lei número 14/2026, de autoria do Executivo, cuja súmula altera a lei municipal número 2028, de 2 de abril de 2008, aumentando o número de vagas de cargo público de professor, conforme especifica. Baixa de plano da comissão competente, o projeto de lei número 15/2026, autoria do Executivo, cuja súmula altera dispositivos da lei municipal número 3.841, de 23 de abril de 2025, que cria, denomina e regulamenta o uso de centro de eventos de Campo Largo, conforme especifica. Baixa de plano da comissão competente, o projeto de lei número 6/2026, autoria do vereador Rafael Freitas, cuja súmula dispõe sobre a obrigatoriedade de microchipagem de animais domésticos no município de Campo Largo. Baixa de plano da comissão competente, o projeto de lei número 9/2026, de autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula institui o programa municipal plenamente nas unidades da rede pública municipal de ensino de Campo Largo e das outras providências. Baixa pela comissão competente o projeto de lei número 10/2026, de autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula institui a política municipal de enfrentamento ao capacitismo no âmbito do município de Campo Largo e da outras providências. Baixa pela comissão competente o projeto de lei número 11/2026, de autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula institui o programa municipal de educação fiscal nas escolas de Campo Largo e das providências. Baixa plano da comissão competente o projeto de lei número 12/2026, de autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula inclui no calendário oficial de eventos do município de Campo Largo a caminhada de conscientização do autismo a ser realizada anualmente no mês de abril. Baixa plano da comissão competente
O projeto de lei número 14/2026, de autoria do vereador Rafael Freitas, cuja súmula dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos benefícios da microchipagem de animais domésticos em clínicas veterinárias no município de Campo Largo. Baixe pela comissão competente a indicação número 4/2006, de autoria do vereador Genésio Vital, cuja súmula dispõe sobre a atuação do poder público municipal em intervenções habitacionais de caráter emergencial em áreas de risco, em situações de desastres naturais ou incêndios, a tomar medidas técnicas de contenção e demolição de estruturas que representem risco à segurança e à vida, oferecendo assistência técnica e operacional gratuita a famílias de baixa renda. Baixe a plano da comissão competente a indicação número 6/2026, autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula institui diretrizes para a promoção da acessibilidade comunicacional por meio da comunicação aumentativa e alternativa, CAA, nos espaços públicos do município de Campo Largo e novas providências. Fim das matérias sujeitas à deliberação, passaremos aos vereadores inscritos eletronicamente para as explicações pessoais. Não havendo nenhum vereador inscrito, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 2 de março de 2006, às 15 horas, em caráter ordinário e horário regimental. Levanta-se a sessão.